Olá, quarto ano, tudo bem? Aqui é a professora Carolina e eu estou aqui para gravar o nosso último vídeo de correção dos exercícios. É, Esses exercícios é as últimas semanas, né? Do 30 do 11 a 18 do 12. Gostaria de agradecer a participação de vocês. Sabemos que esse ano foi um ano difícil, tanto para vocês quanto para nós professores. Tivemos vários desafios aí durante todo o ano. E gostaria de agradecer para quem se dedicou, né, fez as atividades, corrigiu, tirou dúvida, e espero que o ano de 2021 seja um ano de normalidade, né, que a gente consiga superar esse desafio e que volte à normalidade. Eu vou falar um pouquinho para vocês a respeito desses exercícios. No exercício de geografia, vocês vão verificar esses dois mapas, um do clima do Brasil e o outro dos estados, né? Como que está dividido aí o Brasil? Ele está dividido em territórios, né? Em regiões. Nessas regiões temos os estados, são 26 estados mais o Distrito Federal. Né? O território brasileiro ele é dividido internamente para facilitar a administração, né? Porque já pensou administrar um país desse tamanho? Então, é interessante dividir em regiões e dividir em estados, né? Para que servem os mapas? Os mapas eles servem para identificar os territórios. Os mapas eles podem ser político, físico, histórico, entre outros. E eles costumam exibir elementos como título, né? Por exemplo, aqui, ó, Climas do Brasil é o título, Estados do Brasil é o outro título. Orientação, legenda, escala e projeção cartográfica. Então, os mapas eles têm essas seguintes características. No exercício 1, vocês vão fazer a completar a cruzadinha. Letra A. Forma de representação da Terra em que ela é projetada sobre uma superfície plana. O que é? É o mapa. O B indica o assunto do mapa. Título. Esse B, ele estava errado, né? O L estava no lugar errado. Vocês vão apagar e arrumar. É título a palavra. O C, significado dos símbolos ou cores usadas no mapa para representar os elementos da paisagem. Legenda. No exercício de história, ainda falando sobre a divisão, né? A divisão do Brasil em regiões, nós vamos lembrar que o Brasil ele é um país grande e ele também é característico pela grande diversidade cultural, certo? E essa diversidade cultural é resultado do processo histórico de sua formação, ou seja, da mistura de três povos, né? Da miscigenação dos povos, dos indígenas, né, que já habitavam essas terras, dos portugueses que chegaram por volta de 1500 e dos africanos trazidos pelos europeus para serem escravizados. Então a gente tem que lembrar que o Brasil é um país grande e de grande diversidade cultural. E os elementos populares característicos do Brasil são a música, a culinária, o carnaval, a literatura e as danças. Então as danças, né, principalmente elas caracterizam o Brasil. E aí a gente pode falar que existem, né, alguns tipos de danças e ritmos musicais que foram herdados pelo povo, foram herdados do povo africano. Quais são? Vamos marcar aí na 7 tipos de danças e ritmos musicais que herdamos do povo africano. O carimbó, o maracatu, o axé, o samba de roda, a capoeira e a congada e o mucolelê. Vamos para o próximo exercício, né? Ainda falando aí da influência dos povos da formação, né,
na formação do Brasil. Além dos africanos, a gente tem os indígenas. Falando dos indígenas, né, quando os europeus chegaram aqui, por volta de 1500, a população indígena era muito grande. Era por volta dos 2 milhões, dos 3 milhões, né? 2 milhões estavam habitando o litoral e 1 milhão o interior do Brasil. Em 2010, né, contudo, em 2010 foi feito um censo demográfico para ver, né, para contar aí quantos indígenas teria no Brasil, e aí foi um número muito baixo, cerca de 800 mil, né, 817.963 indígenas, onde esse total, pouco mais de 500 mil, se encontrava na zona rural, e um pouco mais de 300 mil nos centros urbanos. Então, nesse gráfico, a gente pode ver aí como que os indígenas estão distribuídos no Brasil pelas regiões. Na região norte, né, que é onde a população indígena é maior, quase 300 mil, região nordeste, centro-oeste, sudeste e região sul. Vocês vão observar o gráfico e vão fazer o exercício 1. Nesse exercício está pedindo para observar qual é a região que tem mais indígenas, na região norte. Então vocês vão colorir de verde a região norte. Eu colori aí, de verde a região norte. A que tem menos, a região sul, de azul. As outras regiões você pode colorir do jeito que você quiser. Certo? Ainda aí falando das heranças, né, dos povos que formaram o Brasil, a gente vai falar agora da culinária. Nós temos muita herança, né, da culinária indígena. Esses alimentos aí citados no exercício 1 são todos de origem indígena, né? Pirão, mandioca, pirão, molho cozido, peixe assado, peixe de molho, canjica, tapioca, pipoca e pamonha. E vocês vão marcar no caça-palavras esses alimentos. Vamos para o próximo e último exercício. Ainda falando das heranças dos povos que formaram o Brasil, vamos falar um pouquinho das heranças dos povos portugueses, né? A pipa, acho que todo mundo conhece a pipa, né? É um instrumento, é um brinquedo, né? Os meninos usam para brincar, as crianças usam para brincar. Acredita-se que a primeira pipa do mundo tenha surgido na China há cerca de 200 anos, há cerca de 200 antes de Cristo. Acho que no ano 200 antes de Cristo, né? E foi criada por um general. Tinha como objetivo medir a distância de um túnel a ser escavado no Imperial. No Brasil, as pipas chegaram pelas mãos dos portugueses na época da colonização. Então, é uma herança portuguesa, porque foram eles que trouxeram a pipa para cá. A pipa, ela tem diferentes nomes nas regiões. Aqui, a gente conhece como pipa e papagaio. No Maranhão, de vermelho, lá eles falam jamanta. Na Bahia, arraia, de azul. São Paulo e Rio de Janeiro, papagaio ou pipa. No Rio Grande do Sul e Santa Catarina, barrilete. Então, vocês vão colorir o mapinha de acordo com a região aí, com o que as pessoas conhecem. No exercício de história, a gente vai falar um pouquinho das brincadeiras que herdamos, né? Vocês vão ler esse texto, né, que está falando aí de que os povos que formaram o Brasil trouxeram para a gente, né? De herança cultural, né? Além da sua cultura e costumes. Então, a gente vai falar um pouquinho das brincadeiras. A amarelinha é brincadeira tradicional entre as crianças, né?
é chamada de maré, sapata, avião, academia, macaca. Para brincar é necessário que ela seja desenhada no chão com giz, né? Ou pode pintar também. A gente pega uma pedra e joga e pula. A ciranda é uma famosa dança infantil de roda, conhecida em todo o território brasileiro. Teve origem em Portugal, onde era um bailado de adultos. Os versos que abrem a ciranda infantil são conhecidos ainda hoje. Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar. As Cinco Marias é um jogo de origem pré-histórica, pode ser praticado de diversas maneiras. Esse eu nunca ouvi falar. Uma delas é lançar uma pedra para o alto e antes que ela caia no chão, pegar outra peça. Depois tentar pegar 2, 3 ou mais, ficando com todas as peças no chão. Muito bem, esses foram os últimos exercícios. Essa é uma mensagem que a prefeitura, né, junto com o CEMEP, deixou para vocês e nós também. Que vocês tenham um Feliz Natal, um ótimo Ano Novo, que vocês consigam alcançar o objetivo de vocês, certo? Então tá, um abraço, bom final de semana, bom final de ano e até breve.